Tudo bem, galera do terceiro ano? Vamos aí dar início a mais uma videoaula, né? Vamos aí agarrar nessa oportunidade de aprendizagem, né? Contornando toda essa situação de, mesmo sem estar de forma presencial na escola, nós não vamos deixar em nenhum momento aí de absorver conhecimento, porque como sempre a Pro fala, né? O conhecimento e a aprendizagem, ele extrapola os muros de uma sala de aula. A gente vai aprender sempre num ambiente onde eu quero aprender e alguém queira ensinar. Então vamos iniciar aí nossa correção. Vocês vão abrir o livro na página 393 e vão encontrar aí esse conteúdozinho aí, que diz assim: primeiro, defina o que são os animais a seguir. Então, quem são os animais carnívoros? A gente vai escrever aí, né? São aqueles que se alimentam de outros animais, né? Que comem carne, né? Herbívoros são os animais que se alimentam de vegetais. Caso plantas, se eu coloquei são os animais que se alimentam de plantas, também está correto. Onívoros são os que se alimentam tanto de outros animais quanto de vegetais. No caso do homem, né? Tanto de outros animais como de vegetais. Então, no 2, preencha a tabela indicando como o alimento em relação ao tipo de alimento. Não, preencha a tabela indicando como é o animal em relação ao tipo de alimento que come e ao hábito diurno ou noturno. Então, aí, garça azul, ela é carnívora, né? E ela tem hábito diurno, ela caça pela manhã, né? Durante o dia. O leopardo, ele é carnívoro e ele caça tanto de manhã como à noite, então ele é diurno e noturno. A coruja, ela é carnívora e o hábito dela é noturno, ela só caça à noite, né? O elefante é herbívoro e ele tem o hábito diurno. A onça pintada é carnívora e ela caça tanto durante o dia como à noite, então ela é diurna e noturna. E o urso, ele é onívoro e ele é diurno, ele caça durante o dia. Então não vamos esquecer aí de fazer o quê? Colocar aí a data de hoje da nossa correção, né? E depois vamos pegar aí o nosso livro de história e o terceiro ano vai colocar aí na página, deixa a Pró se situar aqui para dizer a página para vocês, o livro de história. A gente vai estar trabalhando aí no livro de história com a página 270. Então vamos encontrar aí na página 270 esse conteúdo aí, o mundo dos transportes, né? Então vamos lá. Os transportes são os meios que utilizamos para nos deslocarmos de um lugar ao outro. Os transportes são usados para levar pessoas, mercadorias de um lugar ao outro. Gente, antigamente, hoje é tudo muito fácil, né? As distâncias, elas foram diminuídas, vamos dizer assim, né? O tempo que se leva para ir de um lugar ao outro é bem mais rápido hoje, mas antes, né? Antes da evolução dos transportes, com carros, aviões, trens, navios, as coisas eram muito difíceis. As pessoas iam de uma cidade para outra no carro, em cavalos, em carroças, né? E navegar nos barcos não eram tão velozes como os de hoje, então as viagens levavam muito tempo. Hoje não, né? Hoje a gente já tem tudo muito moderno, né? Transatlântico, olha os barcos aqui enormes, parecem até casas, né? O avião diminuiu consideravelmente as distâncias entre os lugares, né? E ainda tem a questão de você poder ir muitas pessoas ao mesmo tempo, como não era o caso antigamente. Então, a utilidade, né, a finalidade do transporte, o objetivo dele é justamente esse, de deslocar pessoas. O que é deslocar? De levar pessoas e mercadorias de um lugar para o outro. E a modernidade de hoje faz com que a gente faça isso de forma cada vez mais eficaz. Então, vamos falar de tipos de transporte. O primeiro transporte que a gente vai destacar aí é o transporte público, né? O que são transportes públicos? Vamos descobrir aí.
Quando utilizamos um meio de transporte oferecido pela administração da cidade ou do estado, este transporte é público, né? O transporte público, ele é um dos serviços, né, que precisam ser oferecidos pelo prefeito. Tipo, a empresa de ônibus que faz o transporte coletivo da nossa cidade, né? Esse transporte aí, ele precisa, de certa forma, ter o aval do prefeito, e existe ainda transportes públicos onde o prefeito se encarrega de levar pessoas de um lugar para o outro, principalmente os estudantes, porque ali é uma das obrigações dele, levar a criança e trazer de escolas onde a distância entre a casa dela seja muito grande, né? Então, todos os transportes que são disponibilizados pela cidade ou pelo estado para transportar pessoas é considerado transporte público. A ambulância, quando ela leva uma pessoa de um lugar para o outro, né, a pessoa não paga esse processo de deslocamento, né? Porque a ambulância é um transporte público também. E o privado? Quando usamos o próprio meio de transporte, esse transporte é particular ou privado. Então, quando nós utilizamos aí nosso carro ou nossa moto, a gente diz que isso aí é um transporte privado, porque é nosso, né? Não é da comunidade, não é de todos os cidadãos, ela não é público, esse tipo de transporte, custou meu dinheiro, eu comprei, né? Eu investi. E esse transporte aí geralmente é utilizado só pela família ou por pessoas que o dono do transporte chamou, né? Eu não posso chegar no carro de ninguém e dizer assim, ó, eu quero entrar no seu carro para você me levar em tal lugar. Isso não existe. Por quê? Porque aquele transporte não pode ser utilizado por todos os cidadãos da cidade, porque ele não é de domínio público, não é de administração da cidade nem do estado. Ele é de competência do indivíduo, da pessoa que comprou o transporte. Então, não se pode nem danificar, né? Porque se a gente danificar um transporte privado, vai precisar ressarcir, vai precisar pagar essa pessoa. E também eu não posso simplesmente entrar sem ser convidado, né? Porque eu acho que eu preciso ir em algum lugar, eu vou entrar no carro de alguém e mandar a pessoa me levar. Isso não existe, porque o transporte privado é de domínio de quem comprou, de quem é dono. Aí, gente, nas cidades grandes a gente tem uma situação muito complicada em relação aos transportes. É muita gente se deslocando ao mesmo tempo, né? Esse deslocamento em massa gera uma coisa chamada engarrafamento. Nesse processo de deslocamento de muitos veículos, também o meio ambiente sofre, porque ali a gente está emitindo muitos gases poluentes que vão fazer ali um estrago terrível na nossa camada de ozônio, né, que é aquela camada que protege a nossa Terra para que os raios solares não entrem com tanta incidência no nosso planeta. E esse deslocamento de muitas pessoas faz com que os poluentes, né, aconteçam ali, apareçam em grande quantidade. Mas aí essas cidades populosas com grande concentração de veículos, estão pensando em soluções onde as pessoas possam se deslocar, porque é necessário elas saírem de casa, ir ao trabalho, ir ao médico, ir à escola. Mas aí eles estão pensando quais as soluções que podem ser criadas para que essas pessoas se locomovam, mas ao mesmo tempo o meio ambiente não seja agredido e o engarrafamento diminua de tamanho, né? Então, uma solução encontrada em algumas cidades brasileiras é a criação de ciclovias, isso é, pistas para bicicletas, né? As pessoas podem se locomover, né, utilizando aí as ciclovias e, consequentemente, o transporte de bicicletas. Esse processo aqui é muito proveitoso porque, além de estar contribuindo com o meio ambiente, porque os gases aí, não existem gases poluentes na bicicleta, estou contribuindo também aí com a questão do engarrafamento das cidades e estou contribuindo com a minha saúde, né? Porque pedalar é uma atividade física. Então, algumas cidades já optaram por utilizar esse método aí, que é o método de quê? De transporte não poluente, que no caso aí é as nossas bicicletas.
Transporte de pessoas e mercadorias. As pessoas precisam se locomover, mas também têm necessidade de enviar produtos de um lugar para o outro. Outra coisa muito importante que aconteceu com os transportes, quando eles evoluíram, é o fato do transporte de mercadoria. E agora com a internet, né, gente, que muita gente nem de casa sai mais para fazer compras, compra tudo de casa pelo computador. Então esse transporte aí de produtos, né, de mercadorias de um lugar para o outro se tornou vantajoso, né? Se tornou cômodo. Eu não preciso sair porque eu faço o pedido e aquele objeto, né, aquela mercadoria vai ser entregue em minha casa. Como que essas mercadorias conseguem chegar? Ó. Essas mercadorias conseguem chegar de navios, né? Ou então através de entrega terrestre, caminhões. Tem também o do ar de aviões, né? Os caminhoneiros, eles fazem um trabalho muito importante no nosso país, porque nossa malha, né, rodoviária é importantíssima. A maioria das nossas produções, elas são escoadas, quer dizer, elas são transportadas de forma terrestre, né? Se usa muito pouco no Brasil o transporte de marítimo e o aéreo. Então, a maioria das coisas no nosso país, elas fazem o transporte de uma cidade para outra, de um estado para o outro, de um município para o outro, através do transporte terrestre. Então, por isso que os caminhoneiros têm um papel importantíssimo neste processo, né? Mas aí a gente sabe que existem os tipos de transporte, e esse vídeo vai falar deles para vocês. Gostaria de saber como alguns de vocês chegaram hoje de manhã à escola. Eu vim de ônibus. Eu de carro. Eu de metrô. Fiz essa pergunta hoje porque vamos falar dos meios de transporte. Que bom, adoro viajar. Eu também. E para viajar nos dias de hoje, contamos com meios de transporte modernos que podem carregar peso e pessoas nos lugares mais remotos. Podemos separar os meios de transporte em 3 grandes grupos: aéreos, terrestres e aquáticos. Os aéreos, como os aviões, podem atravessar enormes distâncias em pouco tempo. E quais são os aquáticos? Os navios, os botes, os veleiros, as balsas se deslocam pela água e, dependendo da distância e do objetivo da viagem, podemos utilizar um ou outro. O navio tem uma função para a qual é quase exclusivo. Pode transportar, além de pessoas, cargas muito pesadas de um continente a outro. Professora, com certeza os transportes do terceiro grupo são aqueles que usamos quase todos os dias. Excelente! Esses são os meios de transporte terrestres, os que utilizamos para chegar à escola, trabalhar, visitar familiares e amigos e ir a todos aqueles lugares que precisamos. Eu sei que o ônibus pode ser urbano ou interurbano. Muito bem, depende do lugar ao qual nos transporte. Os trens também podem ser urbanos ou interurbanos e também existem os de carga. Podem transportar mais pessoas que um ônibus. Alguns funcionam com combustível, mas também existem os elétricos. O metrô circula por túneis construídos por baixo da superfície da terra na qual transitamos. Funcionam com eletricidade, assim como os trens que circulam sobre vias de aço. São velozes e transportam um grande número de pessoas. Uma vez ouvi que existe o trólebus. O que é isso? O trolebus é um meio de transporte terrestre. Também funciona com eletricidade, mas não precisa das vias. E os carros? Ia falar com vocês justamente do automóvel. Muitas pessoas o usam. Existem muitos modelos, marcas e tamanhos. E que outros tem? A motocicleta é outro meio de transporte. A bicicleta que vocês utilizam é antecessora da motocicleta. Não é tão veloz, pois depende da pessoa que exerce força sobre os pedais. Agora vamos andar de bicicleta. Gostaria de colocar nela um porta-malas. Para quê? Para ajudar ao meu avô a transportar as plantinhas de um lugar para outro do jardim. O coitado se cansa de tanto caminhar. Oi, meninos. Oi, vovô. O que vocês estão fazendo? Agora que dirijo o meio de transporte, como é a bicicleta, quero ajudar você a transportar plantas como o carro. Com a sua ajuda eu vou poupar muito tempo e as minhas pernas vão lhe agradecer. Eu vou buscar a minha bicicleta, assim ajudo você. E fazer
Inscreva-se. Não se esqueça de responder à pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Então, aí o videozinho mostrou rápido para vocês, né, os tipos de transportes que existem. A gente falou sobre a questão da utilidade deles e o vídeo veio arrematar, né, com os grupos dos quais os transportes são divididos, né, o terrestre, o aéreo e o aquático. Então, eu queria que vocês façam a leitura aí das páginas 270, né, e 271 do livro e vão responder para casa a atividade que está na página 272 e 273. Então, gente, até a nossa próxima videoaula.